Amém. Meus irmãos, boa noite a todos. Bom é louvar ao Senhor, não é? Bom é quando o povo de Deus se reúne para louvar, bendizer e engrandecer a Ele, né? Porque no meio dos louvores, com certeza absoluta, o Senhor habita, não é? E que privilégio para nós podermos louvar e adorar não a qualquer Deus, mas ao único e o verdadeiro e eterno Deus, meu Pai e seu Pai. Coisa boa é nós louvarmos ao Senhor. E nesse momento vamos meditar também em sua palavra, que sempre tem algo de útil para ensinar ao meu coração e também ao seu coração nessa noite. Por isso eu peço a você que, por favor, abra a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, verso de número 7. Êxodo, capítulo 20, verso de número 7. Como os irmãos sabem, nós estamos tendo uma série de sermões baseados nos 10 mandamentos. Esse é o 4º sermão dessa série. E hoje nós vamos falar sobre o 3º mandamento, ou a 3ª palavra que Deus deu ao seu povo quando os tirou da escravidão do Egito. Êxodo, muito fácil de você encontrar, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso de número 7, só esse verso. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. De novo, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Senhor, nós mais uma vez nos encontramos diante da tua palavra, palavra viva, Senhor, palavra poderosa, palavra que é eficaz e que tem o poder de mudar, Senhor, e transformar as nossas vidas completamente de dentro para fora. E, Senhor, te pedimos que diante dessa palavra tão maravilhosa que nos encontramos agora, que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira inequívoca, de forma, ó Pai, que não reste dúvidas de que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite. Conceda-nos, meu Senhor, ouvidos devotos, para que nós possamos ouvir a tua santa palavra com santa devoção. Que nossas mentes, Pai, estejam cativas à obediência da tua palavra e da tua palavra, Senhor, somente. Que o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que ele aclare, Senhor, tua palavra, e que ministre nessa noite aos nossos corações aquilo que tu e somente tu tens, Senhor, para entregar aos nossos corações nessa noite. Fale conosco, Pai, porque nós sempre precisamos ouvir a tua voz. Te peço que mais uma vez me escondas atrás da cruz de Cristo, para que só a tua palavra e apenas ela tenha primazia de novo em nosso meio essa noite. E que apesar das minhas falhas, Senhor, meus pecados, meus erros e minhas incontáveis limitações, que tu não me permitas, Pai, atrapalhar a exposição de tua palavra, mas que o Senhor me ajude, para que eu possa expô-la com fidelidade, para a glória do teu nome, para a edificação do teu povo e também para a expansão do teu reino. Ajude-nos, Senhor, é a nossa oração mais uma vez nessa noite a ti, em nome de Jesus. Amém. Como eu acabara de falar para os irmãos, nós estamos meditando em uma série de sermões baseadas nos 10 mandamentos. E nós já vimos o primeiro mandamento, já vimos na verdade uma introdução a essas palavras, já tivemos o primeiro sermão falando sobre o primeiro mandamento, o segundo mandamento, e hoje nós vamos falar sobre o 3º mandamento. Então 3 premissas, pelo menos, eu e você já aprendemos e já devemos ter de alguma maneira, de alguma forma, memorizado em nosso coração, que primeiro, o decálogo foi dado por Deus como prova do seu amor pelo seu povo. Como nós aprendemos em sermões passados, Deus não deu as suas 10 palavras, ou como nós conhecemos hoje, os 10 mandamentos ao seu povo, para lhes limitar, para remover a alegria dos seus corações. Pelo contrário, Deus deu essas palavras de liberdade ao seu povo, para que agora, uma vez livres do Egito, eles pudessem manter essa liberdade
na nova terra, aonde eles agora estariam sendo inseridos pelo próprio Senhor. Então esses 10 mandamentos foi dado por um Deus que prova o seu amor ao ouvir a oração do seu povo por socorro no deserto. Ele vem, ele é o Deus que intervém na história, ele liberta o seu povo da escravidão, que estava, obviamente, ali sofrendo muito nas mãos do faraó no Egito por cerca de 430 anos. Deus ouve a oração do seu povo e o liberta. E agora, para que esse povo se mantenha livre, ele lhe concede essas palavras de liberdade. O decálogo também é a manifestação da graça e do cuidado de Deus, dando leis para manter esse povo livres de todas as formas e para que eles pudessem servir de exemplo e de modelo para as demais sociedades que tivessem agora um contato com esse povo. Deus liberta, Deus livra, Deus sara o seu povo, e Deus tem cuidado e dá a esse povo essas palavras para que esse povo possa manter assim a sua liberdade. E por fim, essas leis foram dadas também a esse povo para que eles fossem uma espécie de maquete do reino de Deus, uma espécie de vitrine do reino de Deus. Geralmente, quando as pessoas querem comprar um imóvel novo, principalmente quando é tipo num condomínio fechado ou um apartamento, geralmente costuma-se comprar esse apartamento, esse imóvel na planta, na maquete. Então se constrói uma maquete, um tamanho obviamente muito reduzido daquilo que o será na vida real. Mas aquela maquete, ela tem uma finalidade. Ela serve para mostrar para os compradores que é daquela maneira que vai ficar aquele empreendimento que agora você está querendo comprar. Ela lhe dá pelo menos uma visão panorâmica, uma visão geral de como é aquilo que você está adquirindo. Então Deus levanta Israel para que ele fosse uma maquete, para que outros povos olhassem para Israel e bendizessem ao Senhor. Porque Deus coloca Israel exatamente ali, naquela posição geográfica em Canaã. Quando você estuda um pouquinho de geografia bíblica, você percebe que Deus coloca Israel numa localidade estratégica. De que maneira? Qualquer império que surgisse teria que passar por Canaã. Era a rota de qualquer império, era a rota de qualquer rei daquela época. Era impossível se deslocar de um lugar para outro sem que fosse necessário passar por Canaã. Então não foi à toa que Deus deu a terra de Canaã ao seu povo, porque todas as demais nações que passassem por ali teriam que passar por Canaã e teriam que ver Israel. E a ideia de Deus era, quando aquele povo, ou quando aqueles povos que fossem transitando por ali, olhassem para Israel, olhassem para as leis que só eles tinham, nenhum outro povo tinha a lei que Deus havia dado a eles, esses povos que estavam passando por ali, olhassem e dissessem: puxa vida, quem deu a esse povo leis tão sábias? Quem deu a esse povo leis tão justas? Quem deu a esse povo leis tão igualitárias? Israel dissesse: foi o nosso Deus. E isso despertasse naquele povo o desejo de conhecer mais sobre esse Deus. Por isso que Deus dá esses mandamentos também a Israel, para que eles fossem vitrine, maquete do reino de Deus, e apontassem para aquilo que Deus poderia fazer e já estava fazendo, não só na nação de Israel, mas com todas as nações que se voltassem para o Senhor como sendo o seu único e verdadeiro Deus. Uma pergunta para mim e para você: esse plano de Deus mudou? Sim ou não? Quem é o Israel de Deus hoje? Nós, a igreja continua sendo, nós somos uma extensão do povo de Deus. Como extensão do povo de Deus, eu e você somos também maquete do reino de Deus, vitrines do reino de Deus, vitrines vivas, maquetes vivas, para as quais as pessoas devem olhar e dizer: há algo diferente na vida desse homem, há algo diferente na vida dessa mulher. De onde vem essa sabedoria?
De onde vem essa forma dele lidar com os problemas do dia a dia? E a gente possa olhar e dizer: não está em mim, não vem de mim, vem do Deus ao qual eu sirvo. É Deus em mim que faz a diferença, é Deus em você que faz a diferença. Por mim eu nada posso fazer, por você você nada pode fazer, por nós o Senhor absolutamente tudo pode fazer. Então eu e você somos vitrines vivas, como diz Pedro, cartas vivas que o mundo está lendo. Sua vida é uma vitrine, minha vida é uma vitrine. Sua vida é uma maquete, minha vida é uma maquete. E queira Deus que sejamos vitrines boas, maquetes boas, que despertam a curiosidade naqueles que nos cercam, e que essa curiosidade sirva para conduzir essas pessoas ao Senhor. Então Deus dá também a sua lei a esse povo, justamente com essa finalidade, de ser maquete, de ser exemplo, de atrair a atenção, não para o povo, mas de atrair a atenção para o Senhor. E para a gente entender um pouquinho mais o conceito que está aqui guardado nesse terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A gente precisa entender e compreender isso muito bem, porque no nosso senso comum, talvez a sua avó, o seu avô, alguém de mais idade, tenham dito para você que usar o nome de Deus em vão é quando, por exemplo, você está assistindo TV em uma determinada cena de um filme, e aquela cena é uma cena que chama demais a sua atenção, você diz: meu Deus, né? Calma, ei, que é isso? Você está usando em vão o nome de Deus. Ou quando você vê alguma coisa acontecendo, um acidente na rua, alguma coisa desse tipo, você chega: Jesus, corre aqui. Muitos cristãos têm esse jargão, né? Jesus, corre aqui. Jesus me socorre. Ou então, de forma cotidiana e rotineira no dia a dia, a gente sempre fala: meu Deus. Alguém lhe conta uma notícia que você não estava esperando, aí você rapidamente: meu Deus. Aí alguém de mais idade, se escutasse você dizer isso: ei menino, né? Ou ei menina, não faça isso, você está tomando o nome de Deus em vão. Mas será que isso é tomar o nome de Deus em vão? Será que tomar o nome de Deus é só falar de maneira displicente o seu nome? É só dizer, como eu acabei de falar para você, Jesus em um determinado momento de surpresa, ou assistindo um filme, recebendo notícia, ou qualquer coisa nesse sentido? A resposta é, obviamente, não. Não é isso que é tomar o nome do nosso Deus em vão. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais como funcionava no Antigo Oriente essa questão dos nomes bíblicos. Voltando aqui para a cultura oriental bíblica, não estou falando só de cultura oriental, mas eu estou fazendo um cerco aqui na cultura oriental bíblica. Geralmente, na cultura oriental bíblica, o nome da pessoa, conhecer o nome da pessoa, traz diversos tipos de implicação. Conhecer o nome de alguém implica em algumas situações. E no contexto bíblico, conhecer o nome de alguém tem tudo a ver com o caráter daquela pessoa. Pode perceber que na Bíblia, geralmente o nome de um personagem está atrelado ao seu caráter. Isso na cultura oriental bíblica, repito, para ficar bem frisado, tá certo? Por exemplo, quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, o que é que significa o nome Abrão? Abrão significa pai exaltado. Oxe, como assim pai exaltado se Abraão não tem nem filhos? Mas Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma numerosa multidão. E de fato, pela fé, Abraão é o pai de uma numerosa multidão. O autor de Hebreus chama Abraão de o pai da fé, né? Então, uma numerosa multidão. Olhe para Davi. O que é que significa Davi? O nome Davi. Eu sei que vocês sabem, eu vou dizer só por dizer, mas eu sei que vocês sabem, né? Davi significa muito amado. E você consegue ver um outro personagem na Bíblia tão amado por Deus quanto Davi? Deus amava demais Davi, ao ponto de chamar Davi de homem segundo o meu coração. E perceba que Davi de fato foi muito amado, menos por Saul, né? Mas ele foi muito amado. Então, dentro do contexto bíblico,
Lá no Oriente Médio, o nome da pessoa está atrelado ao seu caráter. Mais um exemplo para ficar mais claro: Jacó. O que é que significa o nome Jacó? Usurpador, enganador. Quando você olha a história de Jacó, você consegue ver essas marcas no caráter dele? Sim, com certeza você vê. Até que chega um momento que Deus muda o nome de Jacó e diz: você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, que literalmente significa príncipe de Deus. E você percebe uma mudança no caráter de Jacó a partir daquele ponto? Com certeza você percebe. Mas essa questão do nome bíblico está muito atrelada ao caráter da pessoa. Com a gente aqui não tem nada a ver, né? A gente dá nome sem pensar nos significados, quando não são nomes bíblicos, por exemplo, né? Pastor, já procurou saber o que é que o seu nome significa? Não, meu irmão, isso para nós não tem muito sentido, né? Mas na cultura daquela época tinha absolutamente tudo a ver. Você pega os nomes americanos, por exemplo, Bob. O que é que Bob significa? Nada, né? Mike, Tom. Totalmente diferente da cultura bíblica. E aí você começa a entender, quando Deus vai aparecer para Moisés, o povo está preso, o povo é escravizado, está sofrendo e o povo ora. E em um determinado dia, em um determinado momento, eu estou encurtando a história, senão a gente vai se alongar demais no nosso tempo, tá certo? E Deus aparece para Moisés, a primeira vez que Deus vai falar com Moisés. Eu sei que vocês sabem, mas me ajude a lembrar. Como foi que Deus apareceu para Moisés a primeira vez? Numa sarça ardente. O que é uma sarça? Uma planta, uma moita, não é assim? E Deus aparece para Moisés e fala com ele: olha, Moisés, eu ouvi a oração do meu povo e eu tenho uma missão para você. Você vai até o faraó, o maior governante do Egito naquela época, a maior potência daquela época, e vai dizer a ele, eu estou parafraseando, tá certo? Estou sendo fiel ao texto, e vai dizer a ele que deixe o meu povo ir. Eu ouvi a oração do meu povo, e Moisés vai lá, fale com ele, e diga a ele que deixe o meu povo ir. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, versos 13 e 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que lhes direi? Moisés pensa: olha, Deus, eu sei que o Senhor está falando comigo, mas vivendo naquela cultura egípcia, e lembre-se, Moisés foi criado no Egito, e no Egito havia milhares de deuses, e todo Deus tem o seu nome: Osíris, Ra, Artemis, todos os deuses têm nome. Mas Moisés disse: Senhor, o que é que eu vou dizer para eles? Qual é o teu nome? Eu não posso chegar lá e dizer: Faraó, o Deus moita pegando fogo me enviou aqui e disse a você que deixe meu povo ir embora. O Deus sarça ardente, né? Ou sarça ardente, me disse isso, isso e isso, e ele quer que você mande o povo dele embora. Não ia pegar muito bem, não é? Quem iria dar credibilidade a um Deus chamado moita pegando fogo? Ninguém, não é? E aí Deus dá uma resposta a Moisés, que essa resposta é espetacular. Deus responde sem responder. Deus diz: quando eles perguntarem a você, quem te enviou, você vai dizer que o grande eu sou o que sou te enviou. Isso para nós, de alguma maneira, também soa um pouco estranho, não é? Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou. Mas o eu sou o quê? Quem é esse Deus dentre todos os deuses? Qual é o nome desse Deus? E quando Deus diz eu sou o que sou, Ele está dizendo: nenhum título, nenhum nome, nenhum adjetivo consegue captar quem eu sou. Então você só vai dizer
O eu sou me enviou. Meu irmão, há muito ensinamento aqui. Seria necessário mais um sermão só para explicar de maneira pormenorizada para você o que significa o eu sou. Mas eu vou tentar resumir, tentar para a gente captar a beleza, a essência e o poder dessa expressão: eu sou o que sou. Não existe nenhum outro como ele. Para os pagãos existem centenas, milhares de deuses. Zeus, Thor, Odin, Osíris, Ra, Artemis, Apolo, Afrodite, dentre tantos outros deuses, dentro da cultura pagã. Mas quando Deus se apresenta a Moisés, ele diz: eu sou o que sou. Deus está dizendo: não existe nenhum outro Deus além de mim. Eu sou único. Guarde isso no seu coração. Deus não era, Deus não será, Deus é. Guarde isso em seu coração. Deus não era, Deus não será, Deus é, sempre e foi. Eu e você não. Existe uma frase em latim muito interessante que diz: pulver est et pulver reverteris. Que é isso, pastor? Isso é nome de remédio? Não. Pulver est et pulver reverteris. O que é que isso quer dizer? Você é pó, e ao pó você vai voltar. O padre Antônio Vieira, falando disso, ele diz: o homem é o que era, e tornar-se-á novamente o que foi. Eu e você não somos, nós fomos, nós seremos, e hoje nós ainda também somos. Deus nos criou de quê? Do pó. Então nós fomos pó, e quando morrermos, nós voltaremos ao pó. Mas enquanto não voltamos para lá, nós ainda somos pó. Você veio do pó, e ao pó você vai voltar. O homem não pode ser comparado em hipótese alguma a Deus. Só Deus, e apenas Ele, é o que é. Eu fui e ainda serei, você também, e nós nesse momento ainda somos, mas Deus sempre foi o que é. Por isso que Ele não muda, por isso que Ele é o Deus eterno. E eu lembro que um dia eu estava no meu primeiro ano de seminário, e eu me deparei com esse texto, e eu dizia: mas isso não faz sentido. Eu sempre fui muito questionador na área da filosofia, mas isso não faz sentido, porque quem é alguma coisa. Quando Deus diz: eu sou o que sou, para nós aqui, por exemplo, de língua portuguesa, quem é o quê? Alguma coisa, não é assim? Eu sou pastor, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou comerciante, eu sou pedreiro, eu sou alguma coisa. Então, quem é alguma coisa. Mas interessante, isso no meu primeiro ano, né? Não faz muito sentido. E eu acredito que o Senhor falou no meu coração naquele momento, né? Quando Ele disse: eu sou também o que o meu povo precisa. Você precisa de paz nessa noite? Eu sou a sua paz. Você precisa de alegria nessa noite? Eu sou a sua alegria. Você precisa de refrigério nessa noite? Eu sou o seu refrigério nessa noite. E naquela noite no seminário eu aprendi que Deus é o que o seu povo necessita que Ele seja. Ele é aquilo que eu preciso, Ele é aquilo que você precisa. E quando Ele diz isso: eu sou o que sou, Ele está dizendo: não existe nenhum Deus que se compare a mim. Eu estou sozinho. Não existem deuses com os quais você possa me comparar. E isso fica muito claro e evidente para nós um dia lá no Monte Carmelo, quando Elias estava lá e ele participa de um desafio. Mais de 400 profetas de uma divindade chamada de Baal desafiaram Elias.
E fizeram um desafio, obviamente, se desafiaram, tem um desafio. E disse: olha, o Deus que primeiro responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E fizeram um altar, colocaram sobre ele algumas coisas, disse: vamos orar. Talvez Elias tenha dito: pode começar aí, vá primeiro, pode ir primeiro. E aí os profetas de Baal começam a clamar: poderoso Baal, aquela coisa toda. E Baal, nada de responder. E eles começam a clamar mais alto. E Baal, nada de responder. E eles começam a se flagelar. E Baal, nada de responder. Elias diz: olha, talvez ele esteja dormindo. Gritem mais alto para ele acordar. E nada acontece. E Elias então, chega o seu momento. E ele faz uma oração bem pequenininha. Ó Senhor Deus de Israel, para que saibam que só Tu és Deus. Vou parafrasear: atende a oração do Teu servo nesse momento. Mas antes de fazer isso, eu estou ocultando aqui um detalhe importantíssimo. Ele diz: olha, coloca água aí ao redor de todo o altar, bote água, encharque com água aí. E colocam muita água ao redor do altar. E ele então ora. E diz o texto que mal ele acaba de orar, desce fogo do céu, consome o holocausto e ainda bebe toda a água que estava em redor. Sabe o que é que a gente aprende com isso? Que só o Senhor é Deus e não há outro. Não existe outra divindade com Ele, ou que se equipare a Ele. Por isso ele diz: Moisés, vai lá e diz que o Eu Sou me enviou. E aí é de onde surge o tetragrama, que são 4 letras do alfabeto hebraico: Yod, Re, Vav, Re, que é de onde vem a palavra Javé, e depois a portuguesada para nós se torna em Jeová. Mas Deus não tem um nome específico. Deus tem nomes ou títulos na Bíblia. Se você fez o nosso curso básico de teologia, quando nós estudamos a doutrina de Deus, nós falamos de alguns dos nomes de Deus. El Elyon, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Porque um nome só não consegue definir o caráter, a essência desse Deus que é todo-poderoso. Por isso que ele diz, Moisés pergunta: Senhor, o que é que eu vou dizer? Diga que o Eu Sou te enviou. E Deus responde sem responder, porque conhecer o nome da divindade, ou conhecer o nome de alguém, dava de alguma maneira, de alguma forma, na cultura pagã, poder a essa pessoa de invocar aquela divindade. Como eu vou invocar quem eu não conheço o nome? Você só pode me chamar se você conhecer o meu nome. E quando você conhece o meu nome, você tem de certa forma poder sobre mim. Entenda, dentro de uma multidão, se eu estiver lá e você gritar: Ronaldo, eu vou olhar para você, porque você conhece o meu nome. Na cultura pagã, para se invocar um Deus, eu precisava saber o nome dele. Conhecendo o nome daquele Deus, eu o invocava. Na mentalidade pagã, funcionava mais ou menos assim. Existia todo um panteão de deuses, diversos deuses, muitos deuses, cada deus com o seu nome. Então você tem um problema que é muito difícil de ser resolvido. E aí você diz: ó poderoso Thor, eu oro a você, eu rogo a você que intervenha na minha causa. Na cultura pagã funcionava mais ou menos assim: dentre todos aqueles deuses que estavam ali, todos eles ouviam a oração, mas quem foi invocado? Thor. Então eles diziam: e aí, Thor, tu vais responder essa oração? Olha o tamanho do problema, tu tens como resolver? Então, de certa forma, se colocava em xeque a índole ou o caráter daquela divindade, que você conhecia o nome. Porque na cultura pagã, lembre-se, se acreditava que conhecer o nome dava poder de invocar aquela divindade. Conhecer o nome dava poder de abençoar e de amaldiçoar também. Por isso que acontece algo interessante. Lá no Vale do Jaboque, o que foi que aconteceu lá no Vale do Jaboque? Um fato muito curioso na Bíblia. Um personagem, que eu já citei o nome dele aqui, briga com um anjo. Quem foi ele? Jacó. Olha os traços da cultura pagã aí.
Qual foi a pergunta que Jacó fez ao anjo? Qual é o seu nome? Porque na cultura pagã se acreditava que, sabendo o nome da divindade, você poderia manipulá-la. Mas olhe o poder do nosso Deus. Se você está querendo me manipular, Jacó, então eu vou te mostrar quem domina sobre quem. Eu não vou te dizer o meu nome, mas eu vou mudar o teu nome, vou mudar a tua vida e a tua história. E naquela noite o Senhor muda o nome de Jacó para Israel, e a vida dele é transformada. Porque não somos nós que damos ordens a Deus, é Deus quem comanda e quem controla as nossas vidas. Nós não lidamos com Deus dentro de uma cultura pagã. Nós lidamos com Deus dentro do âmbito de Senhor e, obviamente, servo. Ele é o Senhor. E eu e você, nós somos os servos que pertencemos a esse Senhor. Então entenda, correndo aqui, não tomar o nome do nosso Deus em vão. De uma maneira geral, ou resumindo, essa relação de conhecer o nome da pessoa e o caráter da pessoa. Como é que você conhece o caráter de Deus? Olhando para as leis que Ele deu. Você consegue ver o caráter de Deus em suas leis. São leis que falam muito sobre Ele. E obviamente a maior evidência do caráter de Deus se faz visível de maneira inequívoca na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Mas obviamente, tomar o nome de Deus em vão é relacionar-se com Deus dentro das categorias de uma religiosidade pagã. Perceba, tomar o nome de Deus em vão é relacionar-se com Ele dentro das categorias das divindades pagãs. Eu vou tornar mais claro. Quando você usa o nome de Deus em vão, quando você usa o nome dele como um amuleto, como uma fórmula mágica, por exemplo, você está prestes a sair para o culto, já procurou a chave do seu carro em todos os lugares, todos os cômodos da casa, mas não encontrou a chave. E aí, como que um mantra, naquele momento você diz: eu vou encontrar essa chave agora, em nome de Jesus. Como se o em nome de Jesus funcionasse como um abracadabra, sim, sim, salabim. Era melhor você dizer São Longuinho, seu achado ou 3 pulinhos. Era melhor você fazer isso do que você tratar com o Senhor como os pagãos tratavam, como um mantra. Não é assim que as coisas acontecem. Você está passando numa rodovia distraído, não percebeu o radar, passou. Está repreendido em nome de Jesus. Esse radar está quebrado. Ele não vai ter capturado a placa do meu carro. E se ele capturou, a multa não vai chegar lá em casa, no nome de Jesus. Vai chegar para outra pessoa, para mim não. Mas se chegar, eu vou botar o nome de outra pessoa, no nome de Jesus. Isso é você tratar com Deus dentro das categorias pagãs. Usar o nome de Deus como mantra. Nada dá certo, mas em nome de Jesus agora vai dar. Não é assim que funciona, meu irmão. Quando você usa o nome de Deus em vão, quando você tem adoração sem coração. Adoração sem coração também é usar o nome de Deus em vão. O que é adoração sem coração, pastor? É tocar um instrumento como nós tocamos aqui por tocar. É cantar por cantar. É vir à igreja por vir à igreja. Eu tenho que ir à igreja, porque se eu não for à igreja hoje, dentro dessa nova onda de Covid que está tendo, dentro dessa nova onda de resfriados que está tendo, se eu não for para a igreja hoje, vai que amanhã eu vou amanhecer doente, né? Eu amanheço doente, o menino amanhece doente, a mulher amanhece doente, então eu vou para a igreja, com medo. Na adoração, não se entrega, não rasga o coração, para dizer que o Senhor é Deus, para dizer que o Senhor é bom, para desejar que de fato Ele volte. Nós precisamos adorar com o coração, porque a adoração sem coração
é usar o nome de Deus também em vão, porque é relacionar-se com Ele, como os pagãos se relacionavam. Adorar ou usar o nome de Deus em vão também é usar o nome dele para manipular as pessoas. Isso é uma das coisas que mais acontece nos nossos dias. Alguém chega para você e diz: olha, o Senhor está dizendo isso, isso e isso para você, sem o Senhor nunca ter dito. Quantos pastores não estão manipulando os membros de sua igreja, dizendo que Deus disse isso, sem que Deus nunca tenha dito, para tirar proveito da vida, da fé e às vezes da ingenuidade do outro, manipulando pessoas em nome de Deus. Não sei se você já foi alvo desse tipo de profecia. Isso não é profecia, na verdade, profetada. E que alguém chega para você e diz: olha, Deus está me dizendo para te dizer isso, isso e isso. Já disseram para você? Já disseram várias vezes para mim. Sabe quantos desses ditos se cumpriram em minha vida? Nenhum. Isso era para se cumprir semana que vem, isso era para se cumprir mês que vem. Nenhum deles se cumpriu. Obviamente, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Se Deus quiser usar alguém para falar com você, Ele vai falar, mas o que Ele falar vai se cumprir. Não vai ser mera manipulação. Então tem gente que está usando o nome de Deus para manipular outras pessoas. Você está usando o nome de Deus em vão. E como você e eu lemos no início, Deus não terá por inocente quem usa o seu nome em vão. E muita gente, muitos cristãos estão usando o nome de Deus em vão. Quando nós nos convertemos, nós fazemos uma aliança com o Senhor. Da mesma maneira que havia alianças no passado, nós temos hoje uma aliança com o Senhor. Na época de Israel, tinham o Senhor, ou os senhores, e os vassalos. O que é que o Senhor daquela época fazia? Em uma época de sociedade agrícola, quem tinha terra era muito bem, estava bem de vida, podia trabalhar, iria prosperar. Mas do que adianta você ter só terra se você não tem proteção? Outra pessoa viria, tomaria a sua terra e você ficaria sem nada. Então o que é que os senhores daquela época faziam? Eles davam terra e davam proteção aos seus vassalos. Eles entravam numa aliança. Então a parte do Senhor era da terra e proteção aos seus vassalos. E em contrapartida, aqueles súditos ou vassalos do rei, vassalos no bom sentido, não pejorativo, eles prestavam ao seu Senhor lealdade e obediência. Eles juravam ser leais e juravam ser obedientes ao seu Senhor. Nós temos hoje uma relação com o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele tem guardado a minha e a sua vida, sim ou não? Ele tem nos dado proteção. Ele tem nos dado terra, não só uma terra física, mas nós hoje somos herdeiros de novos céus e de nova terra. Estamos aguardando esse dia chegar e se instalar em minha vida e em sua vida. Aguardamos novos céus e aguardamos nova terra. Nós pertencemos ao Senhor. Se pertencemos ao Senhor, nós devemos ser leais e obedientes para com Ele. Sim ou não? Sim. Porque para onde eu for e para onde você for, nós levamos conosco o nome desse Senhor. Na Idade Média isso era muito fácil ser identificado. As pessoas andavam com o brasão do seu Senhor. As pessoas andavam com o brasão do seu Senhor. Nós hoje também andamos com o brasão do nosso Senhor. Não como uma bandeira visível, mas uma marca invisível em meu coração e em seu coração. Nós pertencemos a esse Senhor.
E para onde eu for, e para onde você for, nós estamos carregando o nome do nosso Senhor. Quando você diz que é cristão, automaticamente pesa sobre suas costas e sobre as minhas também a responsabilidade de sermos leais e obedientes ao nosso Senhor e de prestarmos a esse Senhor um bom serviço e não um desserviço. Quando nós olhamos para esse verso 7, aparece uma palavrinha em hebraico chamada de tsá. E essa palavra tsá significa carregar consigo, pegar ou mover. Pegar ou mover o quê? A reputação do nosso Senhor. Sobre sua vida, sobre minha vida, se eu e você somos cristãos, está a reputação do Senhor. De maneira que para onde você vai e para onde eu vou, nós somos representantes do Senhor. A pergunta é: eu e você estamos representando bem o nosso Senhor? Ou nós estamos trazendo vergonha para o nome de Deus com as nossas atitudes? No seu trabalho, lá também, a reputação de Deus está sobre sua vida. Você dá um bom testemunho ou você envergonha o nome do seu Senhor? Na faculdade, o nome do Senhor tem uma boa reputação na sua vida? Ou você envergonha o nome do seu Senhor na faculdade? No seu ciclo de amizades, na sua casa, sobre você, sobre mim, sobre todos aqueles que servem ao Senhor, pesa sobre nós a reputação do Senhor. Carregamos dioturnamente, dia após dia, o nome do Senhor, a reputação do Senhor sobre nossas costas. Você tem sido um bom representante do Senhor? Ou você tem sido um mau representante do Senhor? Quando nós que somos cristãos fazemos qualquer coisa errada e um descrente nos vê fazendo isso, qual é a primeira coisa que ele diz? E é porque é crente, não é isso? E é porque é crente. Imagina se não fosse. Quando isso acontece, quando eles apontam o dedo para nós, nós estamos manchando não só a nossa reputação, mas principalmente a reputação de Deus. E Deus não terá por inocente quem mancha a sua reputação. Deus não terá por inocente quem usa o seu nome em vão. E usar o nome de Deus em vão é declarar ser povo de Deus, mas viver como se Ele não fosse o seu Deus. Essa é a melhor definição de usar o nome de Deus em vão. É dizer que pertence ao povo de Deus, mas viver como se Deus não existisse. Você diz que é crente, mas mente como todo mundo. Você diz que é crente, mas rouba como todo mundo. Você diz que é crente, mas nos seus negócios você é desonesto como todo mundo. Deus está dizendo: eu estou vendo suas mentiras, eu estou vendo sua desonestidade, estou vendo suas mentiras, suas falcatruas. Você está usando o meu nome em vão, e eu não vou ter você por inocente. Percebe a diferença do que é usar o nome de Deus em vão? Quem dera usar o nome de Deus em vão fosse dizer: ai meu Deus, numa situação, Jesus vem aqui em outra situação. Quem dera fosse isso. Mas usar o nome de Deus em vão é dizer que é povo de Deus, mas viver como se Deus não existisse. É envergonhar o nome dele no trabalho, na escola, na faculdade, na sua casa, no seu círculo de amizades. E ele não terá por inocente quem faz isso. E quem faz isso não só sou eu e não só você, não, o privilégio só nosso. Olha o que ele diz em Ezequiel, capítulo 36, versos 20 e 21. E por onde andaram entre as nações, e Deus está falando de Israel, do seu povo, eles profanaram o meu santo nome. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinham ido.
Lembra do que eu falei no início desse sermão? Que Deus coloca Israel no lugar estratégico, para que todos os povos que passassem por ali, olhassem para Israel e dissessem: puxa vida, esse povo tem leis dignas, esse povo tem leis que são justas, esse povo vive de maneira sábia. Quem deu essas leis a esse povo? O Deus dos céus. Mas não foi isso que Israel fez. Israel colocou o nome do Senhor na lama. Israel envergonhou o nome do Senhor, como eu e você muitas vezes fazemos. Quando não damos um bom testemunho, quando não vivemos à altura do nosso chamado, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na repartição, na faculdade, onde você estiver, você é embaixador dos céus. A reputação de Deus pesa sobre os seus e os meus ombros. E ou eu sou um bom representante de Deus, ou eu sou um mau representante de Deus. Ou eu estou honrando o nome do Senhor, ou eu estou desonrando o seu nome. Seja com idolatria, seja com injustiças, corrupção, imoralidade, dentre tantas outras coisas que o tempo não nos permite falar. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Na forma de se relacionar com Ele, como Deus único e verdadeiro, relacione-se com o Senhor sem hipocrisia, relacione-se com o Senhor sem falsidade, que na minha adoração, que na sua adoração haja verdade, que quando você cantar Tu és soberano, que de fato o seu coração creia que Ele é soberano. Quando você cantar que Ele é bom, que de fato o seu coração creia que Ele é bom. Quando você cantar que Ele tem cuidado de você, que de fato o seu coração acredite nessas coisas, que haja coração na sua adoração, mas que você não adore sem um coração, porque Ele não terá por inocente aquele que se relaciona com Ele de maneira errada. Não tome o nome do seu Deus em vão, na forma como se vive em nome do Deus único e verdadeiro. Não viva de maneira descompromissada, não viva de maneira a trazer desonra para o nome de Deus, mas honre o nome do seu Senhor. Relacione-se com Ele da maneira correta e viva dentro do meio onde você está inserido com as outras pessoas de maneira correta. Elas não verão a Deus, elas verão a maneira como você serve a esse Deus. E meu irmão, que Deus maravilhoso é o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Nós temos o privilégio de servir ao verdadeiro Deus. Você já parou para pensar nisso por um momento? Quantas pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas ao redor do mundo não estão adorando falsos deuses, feitos por mãos humanas, que têm olhos e não veem, que têm boca, mas não falam, têm ouvidos e não ouvem, têm pés, mas não andam, não têm nenhum poder, nada são. Mas o meu Deus, o seu Deus, criou os céus e criou a terra. Esse Deus chama cada uma das bilhões de estrelas pelo nome, e elas de pronto aparecem. E só para você ter uma ideia da grandiosidade do poder desse Deus, há mais estrelas no céu do que grãos de areia nas praias e em todos os desertos do mundo. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma dessas estrelas pelo nome e elas aparecem. Ele é o Deus que criou todo o universo, que consegue abranger todo o universo com um relance do seu olhar. Ele é o Deus que do nada criou absolutamente todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida. Ele é o Deus que tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o Deus incomparável. Ele é o grande eu sou, que não necessita de nada, que não necessita de ninguém, mas se revelou a mim e a você por amor. Esse Deus tão poderoso um dia saiu da eternidade e rasgou o tempo e adentrou a esse tempo. E por que esse Deus fez isso? Se Ele não era, se Ele não será, se Ele sempre é, se Ele não precisa de nada, se Ele não precisa de ninguém,
Deus é o único que tem a aceidade, que é a vida em si mesmo. Ele não precisa de nada para viver. Ele é a própria vida. Por que esse Deus fez isso? Paulo nos responde. Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 11. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Senhor da minha vida, da sua vida, Ele não tem conosco a relação de um dominador. Ele não tem conosco a relação de um carrasco, de um tirano, de um ditador. Deus não me fez servir a Ele por medo. Deus não nos fez servir a Ele por medo. Deus não nos fez servir a Ele por tirania. Mas Ele nos fez servir a Ele, nos atraiu até Ele por amor. Você é servo de Deus, você é serva de Deus por amor. Ele nos atraiu até a cruz por amor, não foi por medo, foi por amor que Ele nos atraiu. Para esse Senhor que é exaltado sobre tudo, para esse Senhor que é exaltado sobre todos, eu e você servimos a Ele por amor, não é por medo de um Deus vingativo, que se eu não andar na sua lei, Ele me mata. Não, eu sirvo a Ele porque Ele me amou primeiro, porque Ele me escolheu, porque Ele me chamou pelo meu nome, porque Ele me conhece e sabe quem eu sou, todas as minhas fraquezas, todas as minhas mazelas, mas ainda assim Ele me chamou e Ele me ama. O relacionamento de Deus para com seus filhos é por amor, não é por medo, é por amor. E nós servimos ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis, e haverá um dia que todos vão confessar isso. Um dia, e como a irmã Cristiane falou aqui, esse dia se aproxima. Hitler vai dizer: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Um dia, Lula, Bolsonaro, Barack Obama, George W. Bush, todos os outros homens que já viveram, Mao Tse Tung, Gengis Khan, todos os homens um dia se ajoelharão, se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Alguns, infelizmente, dirão isso tarde demais. Dirão tarde demais, mas todos eles, sem exceção, irão dizer. Talvez alguns digam: rapaz, dei com os meus burros na água. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Muitos, repito, dirão isso tarde demais. Mas enquanto eu tenho tempo, enquanto você tem tempo, que você confesse isso hoje, que você se arrependa de usar o nome de Deus em vão hoje. Se você vivia em um relacionamento frio com o seu Senhor até hoje, se você não se relacionava com Ele de maneira correta, se você não dava um bom testemunho, se você usava o nome dEle em vão, hoje é noite de você se consertar com o Senhor. Hoje é noite de você dizer: eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nessa noite eu dobro diante desse Senhor os meus joelhos, reconhecendo os meus pecados, reconhecendo minhas falhas, reconhecendo minha miséria, e pedindo ao Senhor que tenha compaixão da minha vida, e que a partir desse momento eu tenha um novo relacionamento, baseado na sinceridade, baseado no amor, com esse Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos.
a curvar a sua cabeça e a orar ao Senhor nesse momento. Esse Senhor que não é qualquer Senhor, mas é o único e verdadeiro Senhor. A orar a esse Deus que não é qualquer Deus, mas Ele é o único e o verdadeiro Deus. Ele é o Deus que conhece o meu coração, Ele é o Deus que conhece o seu coração. Ele conhece a maneira e a forma como eu e você temos nos relacionado com Ele. Talvez até hoje você tenha vivido a sua vida de maneira displicente. Talvez até hoje você tenha vivido com Deus dentro da religiosidade pagã, tentando manipular a Deus, usando o nome de Deus como amuleto, tentando fazer barganhas com Deus, ou quem sabe até usando o nome de Deus para manipular outras pessoas. Mas nesse dia, nesse momento, nessa hora, é hora de você se arrepender desse relacionamento vil que você tinha com o Senhor. E a partir desse momento, você tem um relacionamento correto com o Senhor. O relacionamento que Ele quer ter com você de pai e de filho. Não de um pai ausente, não de um pai dominador e carrasco, mas de um pai que em verdade ama os seus filhos. E que você nessa noite confesse em seu coração que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Confesse essa verdade hoje em seu coração, para que você não venha confessá-la de toda forma no último dia, mas que não seja tarde demais para a tua vida e para a minha vida. Senhor, nós ouvimos a tua palavra nessa noite. E Pai, nos ajude, para que não venhamos a de fato estar vivendo e usando o teu nome em vão, porque a advertência em tua palavra é severa. O Senhor não terá por inocente aquele que usa o seu nome em vão. Por isso, Pai, não nos permita tratarmos contigo dentro do conceito de uma religiosidade pagã, achando, Senhor, que podemos te manipular, achando, Senhor, que podemos barganhar contigo. Mas nos ajude, Senhor, a tratarmos contigo da maneira como o Senhor deseja que seja a nossa relação para contigo. Uma relação amorosa, uma relação de filhos para com seus pais, de servos para com o seu Senhor, que amam o seu Senhor não por medo, não por imposição, mas porque o caráter desse Senhor já foi demonstrado. E o caráter desse Senhor fica evidenciado na vida e na pessoa do seu Filho Jesus. Ajude-nos a te enxergarmos, meu Senhor, na vida e obra do teu Filho amado. Ajude-nos para tratarmos contigo, não dentro de uma religiosidade paganizada, que a nossa adoração não seja sem coração, mas que a nossa adoração seja, Senhor, com todo o nosso coração. Que o nosso culto seja prestado a Ti com entendimento, que o nosso amor seja verdadeiro e não fingido por Ti, que haja verdade em nossos lábios, Senhor, quando dizemos que Te amamos, quando dizemos que Te louvamos, quando dizemos que Te adoramos, que a nossa vida seja uma maquete do Teu reino, que a nossa vida seja uma vitrine, Senhor, para que outros possam olhar para nós e enxergar em nós Cristo Jesus, a esperança da glória. Ajude-nos, Pai, a vivermos à altura do nosso chamado. Não nos permita sermos enganados pelo mundo, que faz com que venhamos a relativizar as coisas, a diminuir a gravidade das coisas. É só uma mentirinha, é só uma atitude, todo mundo faz, não tem nenhum problema. Não, Senhor, não fomos chamados para essas coisas, para esse tipo de relacionamento. Fomos chamados para um relacionamento sincero para com o Senhor. Por isso, ache em nossos corações nessa noite sinceridade para a glória do Teu nome. Não nos permita mais usarmos o Teu nome em vão, mas que possamos honrar o Teu nome aonde quer que formos. Que a Tua reputação, Pai, que repousa sobre nossas vidas, seja honrada em nossas casas, em nosso trabalho, na escola, na faculdade, e que onde quer que venhamos a chegar, que o Teu nome seja exaltado
dignificado e glorificado, e ao Senhor sempre sejam dadas glória, honra e louvor para todo o sempre. Amém. E que o Senhor aplique a sua palavra em meu coração e em teu coração, para a glória, honra e louvor do seu nome. E que dia após dia, tanto eu quanto você, possamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, para a glória de Deus.